Imagina colocar frente a frente dois dos maiores monstros do santuário. De um lado, Saga de Gêmeos, capaz de manipular dimensões, lançar explosão galáctica e enfrentar outros Cavaleiros de Ouro. Do outro, Shaka de Virgem, conhecido como o homem mais próximo de um deus e capaz de retirar os sentidos dos seus adversários. Mas existe um detalhe que torna essa discussão ainda mais interessante. Em outras obras de Cavaleiros do Zodíaco, Saga recebe um reconhecimento absurdo quando o assunto é poder. Então, será que Shaka realmente é superior? Agora eu entendi, maldito. Diga-me até que ponto pretende imitar as minhas técnicas. Fala nerds, eu sou o Eduardo e no episódio de hoje nós vamos colocar Saga de Gêmeos e Shaka de Virgem frente a frente para descobrir qual que é o Cavaleiro de Ouro mais forte. Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar dois pontos claros. Não tem nada concreto sobre qual é o Cavaleiro de Ouro mais forte. A gente tem alguns indícios, às vezes é citado no anime, mas não é nada de muito específico e nem nada que dê pra gente cravar de fato quem é o Cavaleiro mais forte. Mas a gente vai pegar alguns fatos, vamos ligar algumas coisas e fazer algumas teorias pra saber quem é o Cavaleiro de Ouro mais forte, quem venceria numa briga. Vamos conhecer um pouquinho do Saga primeiro. No arco do Santuário, ele demonstra um poder e um arsenal absurdo entre os Cavaleiros de Ouro. Temos a Explosão Galáctica, uma técnica de enorme poder destrutivo, e a outra dimensão, que é capaz de enviar seus adversários para outra dimensão. E Saga não depende apenas da força bruta, ele também possui habilidades mentais e um enorme domínio do cosmos. No arco de Hades, isso fica ainda mais evidente. Saga retorna ao santuário ao lado de Camus de Aquário e Shura de Capricórnio e enfrenta o Shaka. E essa luta termina de uma maneira extremamente controversa. Os três utilizam a exclamação de Atena, uma técnica proibida que normalmente existe 3 Cavaleiros de Ouro. Ou seja, para superar o Shaka, eles precisam utilizar uma das técnicas mais poderosas e controversas da série. Mas existe ainda um outro detalhe que favorece Saga. Em Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, Saga recebe um reconhecimento ainda maior. Durante a batalha contra os guerreiros deuses de Asgard, fica evidente que Saga é visto como um dos cavaleiros de maior nível. Saga de Gêmeos! Você disse Saga! No passado, foi ele quem assumiu o posto de mestre do santuário. É considerado o mais forte dentre os Cavaleiros de Ouro que servem a Atena. A obra coloca bastante peso na força de Saga de Gêmeos. E isso é importante porque estamos falando de uma obra diferente do mangá original. Então Saga não é apenas considerado poderoso pelos fãs. Dentro da própria franquia, ele recebe esse tipo de reconhecimento. Mas existe outra obra que deixa essa discussão ainda mais interessante. Em Saint Seiya Next Dimension, a questão envolvendo Saga de Gêmeos também ganha destaque. A obra apresenta uma tradição muito forte em torno do Cavaleiro de Gêmeos e reforça a ideia de que os Cavaleiros de Ouro dessa constelação estão entre os mais poderosos do santuário. E isso cria um problema para quem simplesmente diz Shaka é o mais forte e acabou, porque Saga possui argumentos dentro da própria franquia para estar no topo. Só que Shaka também tem alguns feitos absurdos. Desde a sua primeira aparição, Shaka é tratado de maneira diferente. Ele é chamado de o homem mais próximo de Deus. Você não poderá escapar. Entendo. Shaka de Virgem. Pelo que eu vi, você é o homem mais próximo de Deus dentre todos os Cavaleiros de Ouro. O que você acabou de fazer foi deveras interessante. E no arco do santuário ele demonstra exatamente o porquê que ele é chamado dessa forma. Contra Ikki, Shaka controla completamente a situação e utiliza uma das técnicas mais assustadoras, o Tesouro do Céu. Essa técnica permite que Shaka retire os sentidos do seu adversário, e quando o inimigo perde os sentidos, lutar contra o Shaka se torna cada vez mais difícil, para não dizer impossível. Mas o maior argumento de Shaka aparece novamente na Saga de Hades. Quando Saga, Camus e Shura chegam à Casa de Virgem, Shaka enfrenta os 3. E mesmo estando em desvantagem numérica, ele consegue colocar os 3 contra a parede. E é nesse momento que a extinção de Atena entra em cena. E ainda existe outro ponto extremamente importante. Shaka desperta o 8º sentido, o Araya-Shiki. E isso permite que ele entre no mundo dos mortos mantendo a sua consciência. Esse é um dos motivos que Shaka é colocado em um patamar tão alto pelos seus fãs. Enquanto Saga possui um poder ofensivo e uma versatilidade enorme, Shaka possui técnicas capazes de controlar completamente o seu adversário. Mas então o
quem que é o mais forte? É aqui que está o problema. Não existe uma resposta absolutamente simples. Se você olhar para o poder destrutivo e versatilidade, Saga possui uma vantagem enorme. Se olhar para o controle de batalha, técnicas espirituais e feitos contra múltiplos adversários, Shaka possui argumentos igualmente fortes. E quando colocamos Alma de Ouro e Next Dimension na discussão, fica ainda mais difícil simplesmente ignorar o Saga. Por isso, eu colocaria os dois no topo. Mas se eu fosse obrigado a escolher apenas um, eu daria essa vantagem mínima para o Saga. Não porque Shaka seja claramente inferior, mas porque o Saga possui um conjunto de habilidades extremamente completo, além de receber dentro da própria franquia diversos reconhecimentos relacionados ao seu poder. Então, pra mim, Saga vence Shaka, mas por muito pouco. Agora eu quero saber de você, Saga ou Shaka? Quem você colocaria como Cavaleiro de Ouro mais poderoso? Comenta aí. E se você quiser mais batalhas como essa, fica por aqui, porque as crônicas estão apenas começando.